Boa noite. A TV Brasil apresenta nesta semana uma série especial de programas 3-1 com os candidatos à presidência da República. As entrevistas são com José Serra, do PSDB, Dilma Rousseff, do PT e Marina Silva, do PV. Esta é uma contribuição da TV pública ao exercício da democracia. De acordo com o sorteio realizado com a participação das assessorias dos candidatos, quem abre a série hoje é a candidata do PT, Dilma Rousseff. Amanhã será a vez de José Serra, do PSDB, e na sexta, Marina Silva, do PV. Participam da entrevista hoje a jornalista Tereza Cruvinel, da TV Brasil, o repórter especial do jornal Folha de São Paulo, Valdo Cruz. Boa noite, candidata. Muito obrigado por ter aceito o convite da TV Brasil. Agora nós vamos assistir uma reportagem sobre a trajetória de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff nasceu em 14 de dezembro de 1947 em Belo Horizonte, Minas Gerais, filha de um imigrante búlgaro e de uma brasileira. Começou seus estudos em escolas tradicionais da capital mineira, mas aos 16 anos transferiu-se para o agitado Colégio Estadual Central, onde passou a militar no movimento estudantil e filiou-se ao POLOP, uma organização esquerdista radical que se opunha ao moderado Partido Comunista. Após o golpe militar de 64, já cursando Ciências Econômicas na Universidade Federal de Minas Gerais, Dilma passa a integrar o Colina, Comando de Libertação Nacional, organização que pregava a luta armada contra a ditadura. É presa em 1970 e submetida a longas sessões de tortura na sede do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Passou 3 anos presa no presídio Tiradentes, em São Paulo, e quando foi libertada, voltou para Minas Gerais. Mudou-se para Porto Alegre, onde o marido, Carlos Araújo, preso político, cumpria a pena de 4 anos. Na capital gaúcha, tornou-se mãe e concluiu o curso de economia, participando das lutas pela anistia e pela redemocratização. Com o marido, ajuda a fundar o PDT do Rio Grande do Sul, sob a liderança de Leonel Brizola. Em 86, assume a Secretaria Municipal de Fazenda na gestão do pedetista Alceu Colares e depois a presidência da Fundação de Economia e Estatística. Colares elege-se governador e ela se torna secretária de Minas, Energia e Comunicação, posto que ocupou também no governo de Olívio Dutra, eleito pela coligação PT-PDT. Rompida a aliança, Dilma deixa o PDT e filia-se ao Partido dos Trabalhadores. Sua experiência em Minas e Energia rendeu-lhe o convite pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a pasta em seu governo. Em 2005, com a saída de José Dirceu na crise do Valério-Oduto, assume a chefia do Gabinete Civil, tornando-se a ministra mais importante do governo, coordenadora das principais ações, entre elas o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Em 2009, com sua candidatura à presidência já definida pelo presidente Lula, enfrenta um câncer linfático, que é vencido após tratamento quimioterápico. Em abril de 2010, deixa o governo para assumir a candidatura, apoiada pelo PMDB, que apresenta o deputado Michel Temer como candidato a vice. Candidata Dilma Rousseff, por que a senhora é candidata à presidência da República? Olha, Azedo, primeiro boa noite aos telespectadores. Eu sou candidata a presidente da República para seguir mudando. Essa é a frase que está em toda a minha propaganda eleitoral. Por que seguir mudando? Porque nós acreditamos que o governo do presidente Lula, ele abriu uma nova era de prosperidade para o Brasil, com crescimento econômico, inclusão da população brasileira mais pobre aos ganhos do desenvolvimento, né? Tiramos da pobreza 24 milhões, 31 milhões, elevamos para a classe média e vamos fechar o ano de 2010 tendo criado quase 14 milhões de empregos. Por isso, seguir mudando significa aprofundar essas mudanças, erradicar a pobreza no Brasil, elevar também a população brasileira cada vez mais para o nível da classe média e garantir, sobretudo, que esse país tem oportunidades iguais para a sua juventude, para as suas crianças. Isso significa fazer avançar a questão educacional no Brasil.
porque a educação será um dos fatores de maior inclusão daqui para frente. É com a educação de qualidade, que está baseada na valorização do professor, que está baseada em salários decentes para o professor, em formação continuada. Buscar uma saúde também de qualidade, completando o Sistema Único de Saúde, através das UPAs, por exemplo, e de policlínicas especializadas. Levar à frente todo o nosso programa de segurança pública. Estou te dando alguns exemplos. Isso é seguir mudando. Então, o que eu acho é que o Brasil pode ser uma economia desenvolvida nesta década que começa em 2011. E é isso. Para isso eu quero ser presidente do Brasil. A senhora registrou um programa de governo na Justiça Eleitoral que causou uma celeuma danada, aparentemente porque tinham mudanças ali que supostamente seriam exageradas para a situação que o país vive. Se a senhora fosse resumir o que é esse projeto de mudança, qual é a mudança principal que precisa ser feita? No Brasil? Exatamente. Eu acho que a mudança mais importante que o Brasil precisa é continuar com a erradicação da pobreza. E vou explicar por quê. No centro do programa, que eu hoje tenho a honra de dar continuidade, que é o programa do presidente, que o presidente Lula implantou nos 2 governos dele, está uma questão que é essencial. Ela não é lateral, ela não é um anexo, nem é um detalhe. É a questão da melhoria de vida da população brasileira. O nosso governo não é para 1/3, 2/3, 3/4 da população, é para 190 milhões. Se eu acho que o Brasil pode ser uma economia desenvolvida, eu só penso assim, não só por causa da questão do desenvolvimento da economia, mas, sobretudo, pelo fato de que eu considero que a oportunidade para o nosso povo melhorar de vida é a questão central. Então, erradicar a pobreza no Brasil é a condição para o Brasil ser uma economia desenvolvida. E mais, nós provamos ao longo do período de governo que eu tive a honra de participar, que quando a gente cresce e distribui renda, diminui a desigualdade, nós também melhoramos a economia, porque criamos um mercado poderoso, um mercado para 190 milhões de consumidores. Ministro. E criar esse mercado foi a condição para a gente ter podido enfrentar essa crise que começou com a quebra do Lehman Brothers e que resultou no fato de que o Brasil foi o último a entrar e o primeiro a sair, baseado no seu mercado interno. Ministra, aproveitando a pergunta do Azedo, sobre o programa, o famoso programa que foi colocado lá, teve aquela polêmica, só acabou rubricando, acabou naquela correria, pelo visto rubricou sem ler. Ali continham pelo menos 3 propostas que foram consideradas propostas polêmicas, né? Eu queria saber a opinião da senhora sobre essas 3 propostas polêmicas. Quais sejam a taxação sobre grandes fortunas, o controle social sobre os meios de comunicação e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Ótima pergunta, viu, Walter? Primeiro, o controle social sobre os meios de comunicação. Vou começar por ele. Eu acho que nós temos de distinguir 2 coisas. O mundo inteiro tem, em relação às diferentes mídias, convergência de mídia, uma discussão e leva a marcos regulatórios. Por exemplo, a lei que proíbe que o capital estrangeiro controle um determinado percentual e tenha propriedade sobre algumas mídias. E permite que tenha sobre outras uma presença maior, né? No Brasil, restringe em 30%. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente é controle sobre o conteúdo, né? Restrição e censura à imprensa. Aí, o único controle que existe, Walter, é o controle remoto na mão do telespectador e ele mudar de canal. Eu sou rigorosamente contrária à questão do controle do conteúdo. No que se refere a controle social, eu quero por que eu acho que é impreciso isso? Não só, eu discordo, mas além disso, é impreciso. Não existe controle social no Brasil que não seja público.